minha vida sempre foi como um riacho tranquilo, fluindo para os rios de outras pessoas. Primeiro, fui guiada pelos meus pais, depois pelo meu marido e agora, aos 67 anos, pelo meu filho e sua esposa. Meu nome é Theodora Bernat e, até recentemente, eu não sabia o que significava viver a minha própria vida. Meu marido, Prentice, era professor de matemática no ensino médio por fora, o epítome da inteligência. Em casa, ele era um tirano de olhar frio. Por 28 anos, obedecia aos seus horários, preenchi seus diários, lavei suas camisas brancas como a neve e ouvi sermões sobre minha inadequação, não inteligente o suficiente, não organizado o suficiente, não boa o suficiente. Quando ele sofreu um derrame, 4 anos atrás, senti algo que ainda tenho vergonha de admitir: alívio. Mas o destino decidiu rir de mim. Antes que eu pudesse respirar aliviada, meu único filho, Lawrence, tomou as rédeas da minha vida. Lawrence é uma cópia do pai, só que com uma abordagem mais moderna à tirania, sem gritos, apenas explicações racionais de por que eu deveria viver minha vida do jeito que lhe convém. Mãe, você sabe que na sua idade não é sensato morar sozinha, disse ele. Um mês depois do funeral do papai, Vitória e eu conversamos e decidimos que seria melhor você vender a casa e se mudar para a casa de hóspedes em nossa propriedade. E eu concordei, como sempre. Vendi discretamente a casa onde morei por quase 3 décadas, doei a maior parte do dinheiro para o fundo de educação da minha neta Emeline e me mudei para uma dependência elegante, do tamanho de um selo postal. Vitória, minha nora, trabalha em uma agência de publicidade e faz construção de imagem. Ela tem cabelos loiros impecáveis, uma francesinha impecável e um sorriso perfeito que nunca chega aos olhos. Ela me trata como uma peça de mobília inconveniente que não pode ser jogada fora por causa do apego sentimental do marido, mas pode ser empurrada para um canto distante. Theodora, querida, você poderia deixar de cozinhar seus experimentos quando tivermos hóspedes, disse ela, torcendo o nariz ao sentir o cheiro do meu ensopado especial. Seus temperos estão manchando as cortinas. Então, parei de cozinhar. Comecei a comer alimentos prontos e saladas de supermercado. Theodora, Lawrence e eu estamos pensando em pintar a casa de hóspedes de cinza, suas paredes bege estão tão ultrapassadas. E concordei com a repintura, embora tivesse escolhido bege pelo calor que dava aos quartos em dias nublados. E assim continuou por 3 anos. Tornei-me babá gratuita para minha neta quando ela precisava e invisível quando não precisava. Comecei a usar roupas discretas em cores suaves, a falar mais baixo e a ocupar menos espaço. Aprendi a desaparecer quando estava em um cômodo. E então o inesperado aconteceu. Lawrence ganhou um prêmio por seu projeto arquitetônico, a reforma de um bairro histórico em Boston. Vitória decidiu que seria uma ocasião de enriquecimento cultural para a família. Vamos para a Itália, anunciou ela no jantar na sexta-feira à noite, uma viagem de 2 semanas pelas pequenas cidades da Toscana. Imagine só, culinária autêntica, arquitetura medieval, vinhedos. Parece maravilhoso, minha querida, Lawrence assentiu. E você, Theodora? Ela se virou para mim com aquele sorriso peculiar que sempre prenunciava uma pegadinha. Cuidaremos da casa enquanto estivermos fora. Concordei com a cabeça, concordando habitualmente, mas Lawrence interveio abruptamente. Na verdade, eu estava pensando em levar a mamãe conosco. Seria bom para ela ampliar os horizontes, conhecer o mundo. Além disso, ela nunca esteve na Europa. Vi o rosto de Vitória petrificar-se, mas ela rapidamente se recompôs. Que ideia maravilhosa, querida! Uma viagem em família é exatamente o que precisamos. Foi assim que me envolvi na viagem que mudou toda a minha vida. A arrumação das malas ocorreu em um clima de crescente tensão. Vitória havia feito uma lista detalhada de itens essenciais para cada um de nós, inclusive para mim, roupas elegantes, porém confortáveis, cuidadosamente selecionadas, que eu jamais teria escolhido sozinha. Elas até me compraram uma mala nova, uma cinza impessoal. Mãe, você sabe que sua mala velha parece ter sobrevivido à guerra, não é? Disse Lawrence, me entregando o presente. Minha mala velha foi a única coisa que comprei para mim depois que Prentice morreu. Era azul vivo com um padrão floral nas bordas. Parecia um símbolo de uma viagem não cumprida, uma pequena promessa a mim mesma de que um dia eu iria a algum lugar além do mercado da esquina. Mas cedi novamente, guardando a mala azul no fundo do meu armário.
O voo foi longo, 10 horas, durante as quais Emeline, minha neta de 8 anos, assistiu a desenhos animados e Vitória folheou revistas de decoração de interiores, anotando em um caderno de couro. Laurence trabalhava em algumas plantas em seu laptop. Eu apenas olhava pela janela, tentando perceber que estava prestes a conhecer outro país, outro mundo. Do aeroporto de Florença, alugamos um carro e dirigimos até Glenville, uma pequena cidade nas colinas da Toscana, onde Vitória havia reservado uma vila para nós por 2 semanas. No caminho, encostei-me à janela e não consegui desviar o olhar da paisagem. Ciprestes se estendiam pelas estradas como uma guarda de honra. Campos de girassóis pareciam mares de ouro. Vinhedos se estendiam em terraços pelas encostas. Tudo era permeado por uma luz dourada e quente que parecia vir da própria terra. Você gostou, mãe? Perguntou Laurence, percebendo minha alegria. É mais bonito do que eu poderia imaginar, respondi baixinho. Não se esqueçam de que não estamos aqui só pela paisagem, interveio Vitória. Laurence quer estudar arquitetura local para o seu novo projeto. Temos passeios planejados, reuniões com arquitetos locais, visitas a prédios históricos. Concordei. É claro que viajar não é para mim. Sou apenas uma acompanhante que perdeu a simpatia. Glenville era uma cidade de brinquedo, com ruas estreitas de paralelepípedos, casas antigas com telhados de terracota e uma praça central com uma fonte, uma igreja e a prefeitura. Nossa vila ficava nos arredores, com vista para um olival e vinhedos. Tinha 2 andares, com grossas paredes de pedra, um pátio e um terraço. Me deram um pequeno quarto no primeiro andar, ao lado da cozinha. Você ficará mais confortável aqui, mãe, explicou Laurence. Não precisa subir as escadas. Eu não disse que sonhava com um quarto com vista para as colinas. Eu estava acostumado a me contentar com o que me davam. Os primeiros dias em Glenville foram passados na correria da adaptação e do conhecimento da cidade. Laurence e Vitória criaram uma rotina com cada hora planejada, excursões, visitas a atrações locais, degustações de vinho. Emeline foi inscrita em uma oficina infantil de preparação de massas. Eu fui designada para o papel de acompanhante da minha neta quando os pais dela não tinham tempo. A tensão entre Vitória e eu aumentava a cada dia. No fim das contas, era ainda mais difícil corresponder às expectativas dela viajando do que em casa. Teodora, você poderia, por favor, não falar tão alto com os moradores locais? Seu sotaque é horrível, disse ela quando tentei agradecer ao atendente da padaria. Teodora, por favor, não use esse chapéu. Parece um acessório de filme antigo, comentou ela quando comprei um chapéu de palha no mercado para me proteger do sol escaldante. Permaneci em silêncio e obedeci, como sempre faço. No 5º dia da nossa estadia, aconteceu algo que foi o começo do fim. Vitória trouxe um vestido novo de Florença, um vestido de seda fina, creme, bordado à mão. Ela se gabou de que era um modelo exclusivo de um estilista local e que custava tanto que seria melhor para Laurence não saber o valor exato. À noite, ela deixou o vestido pendurado no banheiro para alisar os pequenos vincos. Entrei, sem perceber sua presença, abri a torneira para lavar o rosto e, sem querer, bati na torneira do chuveiro. A água jorrou de cima, molhando a mim e ao vestido malfadado. O grito de Vitória, ao descobrir a mancha molhada na seda, deve ter sido ouvido na cidade vizinha. Você fez isso de propósito, ela gritou, sacudindo o vestido destruído na minha frente. Você sempre teve ciúmes de mim, sempre tentando arruinar a minha vida. Vitória, eu não queria. Foi um acidente, murmurei, encostando-me na parede. Um acidente? Você sem querer ligou o chuveiro com o meu vestido pendurado logo abaixo? Sem querer, você não notou uma peça de grife de $2.000? Laurence correu para o banheiro, atraído pelos gritos. O que aconteceu? Sua mãe, Vitória quase cuspiu as palavras, estragou meu vestido novo de propósito. Mãe, é verdade? Laurence se virou para mim, e em seus olhos não vi uma pergunta, mas uma acusação pronta. Eu não reparei no vestido, eu disse baixinho. Posso pagar com minhas economias. Suas economias não dariam nem para a manga deste vestido, Vitória bufou. Mas não se trata de dinheiro. Trata-se da sua atitude, da sua malícia. Vitória, por favor, começou Laurence, conciliador, mas ela o interrompeu.
Não, Lawrence, já aguentei o suficiente. Por 3 anos, aguentei a agressividade passiva dela, as tentativas patéticas dela de sabotar o nosso casamento, a manipulação dela sobre você. Por 3 anos tentei ser uma boa nora, e agora ela está estragando as minhas coisas. Fiquei de pé, encostada na parede, e senti algo se partir dentro de mim, não meu coração, que já estava partido havia muito tempo, mas outra coisa, talvez os últimos vestígios de amor próprio. Peço desculpas, eu disse, e minha voz saiu tão baixa que eles pareceram não ouvir. Mamãe vai pagar pelo vestido, disse Lawrence, passando o braço em volta dos ombros de Vitória. E ela vai se desculpar. Não vai, mãe? Assenti. Claro que vou pagar. Claro que vou me desculpar. Sempre peço. Não preciso do dinheiro dela nem de um pedido de desculpas, Vitória cerrou os dentes. Preciso que ela finalmente entenda o seu lugar. Fiquei acordada por um longo tempo naquela noite, ouvindo Vitória e Lawrence discutindo sobre mim atrás da parede. Ouvi as frases, foi sempre assim, insuportável. Estragou a viagem. Ouvi Lawrence tentando acalmá-la, prometendo resolver o problema. Eu era o problema. Eu sempre fui o problema. De manhã, no café da manhã, o clima estava tenso. Vitória me ignorou desafiadoramente. Lawrence estava estranhamente silencioso. Apenas Emmeline piou sobre ter visto um lagarto no terraço. Vamos à vinícola hoje, disse Lawrence finalmente, um tour e uma degustação. Mãe, acho que você deveria ficar em casa. Você vai ficar entediada. Percebi que não era uma sugestão, mas uma decisão. Eu estava sendo deixada em casa como uma criança travessa. Assenti em silêncio. Aquele dia foi o prenúncio da tempestade que estava prestes a desabar. Depois do incidente com o vestido, passei os 3 dias seguintes praticamente isolada. Lawrence e Vitória saíam de manhã cedo, levando Emmeline com eles, e voltavam tarde da noite, quando eu já fingia dormir. Eles visitavam museus, restaurantes, vinícolas, e eu ficava na vila como uma mala inconveniente que não podia ser deixada no guarda-volumes. Naquela manhã, quando me deparei com Clementine, senti uma solidão aguda e dolorosa pela primeira vez em anos, não a solidão habitual perto de pessoas com a qual me acostumara ao longo de décadas de casamento, mas uma solidão real e física em um país estrangeiro, em uma casa estrangeira, com um vazio por toda parte. Eu estava sentado no terraço com uma xícara de chá frio quando a notei, uma mulher de uns 50 anos, vestindo uma túnica larga de linho manchada de tinta, o cabelo ruivo rebelde preso em um coque descuidado. Ela estava de pé em uma colina atrás de um olival com um cavalete, trabalhando apaixonadamente com um pincel. Algo em sua pose livre, em seus movimentos confiantes, na maneira como o vento agitava seus cabelos sem que ela sequer tentasse alisá-los, me fascinava. Não sei o que me deu, mas me levantei, coloquei um chale leve e caminhei pelo bosque em sua direção. Talvez fosse o desespero da solidão. Talvez fosse uma vaga premonição de mudança. Buongiorno, eu disse ao me aproximar dela e fiquei imediatamente constrangido. Era a única palavra italiana que eu conhecia, além dos nomes dos pratos do cardápio. A mulher se virou e sorriu para mim. Ela tinha olhos incríveis, da cor de folhas jovens salpicadas de dourado. Boa tarde, disse ela em inglês perfeito, com um leve sotaque. Você deve ser de Vila Monte Verde, americana. Assenti, surpreso. Eu podia te ver, ela apontou para o terraço da vila. Você sempre senta lá sozinho de manhã, com uma xícara na mão. Você consegue ficar sentado lá por horas sem se mexer. Você me lembra uma estátua de luto. Sua franqueza deveria ter me ofendido, mas, em vez disso, me senti estranhamente aliviada. Fui notada. Alguém tinha me visto, mesmo que apenas como uma estátua de luto. Meu nome é Theodora, eu disse. Clementine, ela estendeu a mão manchada de tinta para mim. Desculpe pela bagunça. Eu esqueço de tudo quando estou trabalhando. Apertei sua mão com cuidado, com medo de me sujar, e o gesto de repente me pareceu tão ridículo, tão vitoriano, que ri do nada. Algo errado? Perguntou Clementine com um sorriso. Não, não, é só que, balancei a cabeça, estou com medo de tinta nas mãos, como um bebê. Ah, você precisa mesmo se sujar, exclamou ela com tanto entusiasmo, como se estivesse oferecendo o maior prazer do mundo. É libertador. Gostaria de experimentar,
Teodora? Ela acenou com a cabeça para o cavalete. Ah, não, eu não sei, eu disse. Não se trata de habilidade, ela interrompeu. É uma questão de sentimento. Vamos lá, só uma pincelada. O que você tem a perder? Hesitei, mas algo em seus olhos vivos, em seu sorriso, me deu coragem. Peguei o pincel que ela me estendeu, mergulhei-o na tinta azul brilhante, timidamente, tracei uma linha na tela. É isso, Clementine sorriu. Agora você é oficialmente uma artista. Eu estraguei sua pintura, murmurei, olhando para minha linha azul desajeitada na paisagem dela. Você a mudou, ela corrigiu. Isso é diferente. Agora é o nosso trabalho juntos. E, sabe, seu traço acrescentou exatamente o que faltava, liberdade celestial. Olhei para ela, tentando ver se ela estava brincando, mas seu rosto estava completamente sério. Você está aqui com a sua família? Perguntou ela, voltando ao trabalho. Com meu filho, a esposa e a neta dele. E eles te deixam em paz. Eles têm os próprios planos. Eu não queria reclamar com um estranho. Eles vieram estudar arquitetura. Meu filho é arquiteto. Ah, entendi, ela assentiu. E o que você faz sozinho o dia todo? Eu estava confusa. O que eu faço? Sentado, olhando para o nada, pensando em como tudo deu errado na minha vida. Nada demais, respondi baixinho. Clementine parou de desenhar e me olhou atentamente. É um crime, disse ela com firmeza, estar na Toscana e não fazer nada. É como morrer de sede perto de uma fonte. Vamos. Para onde? Recuei involuntariamente. Para a cidade. Vou te mostrar a verdadeira Glenville, não os cartões postais turísticos que seu filho vê. Mas eu não posso. Eles voltam quando? Hoje à noite? Ah, que ótimo! Temos o dia todo. Vamos, Teodora. Pare de bancar a estátua. E eu fui. Não sei por quê. Talvez por curiosidade. Talvez por desespero. Ou talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém quisesse a minha companhia, e não apenas a tolerasse. Clementine me mostrou uma Glenville que eu nunca tinha visto antes, não uma cidade turística de folhetos brilhantes, mas um organismo vivo e pulsante. Entramos em uma pequena padaria onde o padeiro grisalho nos serviu pão quentinho direto do forno. Fomos à loja de ervas, onde sentimos o aroma de alecrim, tomilho e algumas ervas desconhecidas. Fomos a uma pequena feira onde agricultores locais vendiam vegetais, queijo e azeite. Está vendo aquela mulher ali? Clementine acenou com a cabeça para uma idosa italiana que vendia queijo. Ela tem 83 anos e acorda às 4 da manhã todos os dias para fazer queijo fresco. Ela diz que o segredo da sua longevidade é amar o que faz. E você? Perguntei. Você ama o que faz? Eu vivo o que faço, respondeu ela simplesmente. Arte não é um trabalho nem um hobby. É um jeito de ser. Sentamos em um pequeno café na praça, bebendo vinho apesar da hora tão cedo. Nunca é cedo demais para um bom vinho na Itália, declarou Clementine. E eu ouvi as suas histórias sobre Glenville, sobre as pessoas, sobre sua vida. Clementine nasceu em Milão, estudou arte em Paris, morou em Nova York, mas aos 35 anos escapou da loucura da cidade grande e se estabeleceu aqui. Ela pintava, vendia quadros para turistas e ocasionalmente dava aulas em uma escola de arte em Florença. E sua família? Perguntei. Minha família sou eu, ela sorriu. Nunca encontrei um homem com quem quisesse compartilhar minha vida permanentemente. Houve amantes, é claro, e agora há um belo homem de Marsella, um pintor como eu. Nos encontramos algumas vezes por ano. Chega! Corei, desacostumada a tamanha franqueza. Desculpe se a envergonhei, disse Clementine, percebendo meu constrangimento. Esqueço que os americanos são mais comedidos nessas questões. Não, não, está tudo bem, murmurei. É que eu vivi de forma diferente. Conte-me, ela sugeriu, e eu contei sobre Prentice, sobre os anos de submissão, sobre como, depois da morte dele, fui controlada pelo meu filho e pela minha nora, sobre como me perdi a ponto de não me lembrar mais de quem eu tinha sido. As palavras jorraram de mim como água de uma represa rompida.
Minha mãe nunca me ensinou a me defender, eu disse. Ela dizia: seja uma boa esposa. Não cause problemas. E eu era. Eu não era uma encrenqueira. Eu simplesmente desapareci. Mas você está aqui, disse Clementine, cobrindo minha mão com a dela. Você não desapareceu, e nunca é tarde para começar a existir. Quando voltamos para a vila, já passava muito do meio-dia. Eu temia que Laurence e Vitória voltassem cedo e descobrissem minha ausência, mas a casa estava vazia. Venha amanhã, disse Clementine, despedindo-se de mim. Teodora, vou pintar no mesmo lugar e levar algo azul. Por quê? Perguntei-me. Você vai ver. Ela piscou e foi embora, cantarolando algo em italiano. Voltei para casa com uma sensação estranha, como se tivesse acordado de um longo sono. O mundo ao meu redor parecia mais brilhante, os sons mais nítidos, os cheiros mais intensos. Senti fome pela primeira vez em muitos dias e preparei um jantar simples com comida comprada no mercado. Quando Laurence, Vitória e Emmeline voltaram à noite, eu estava sentada no terraço com um livro que havia encontrado na biblioteca da vila, um volume de poemas de Dante em inglês. Mãe, a senhora ainda está acordada? Laurence ficou surpreso. Como pode ver, respondi, e algo no meu tom de voz o fez me olhar mais atentamente. Onde você esteve hoje? Perguntou Vitória em vez de me cumprimentar. Ligamos para a vila à tarde. Ninguém atendeu. Fui dar uma volta, respondi simplesmente. Sozinha em uma cidade estranha? Ela disse, incrédula. Não exatamente sozinha. Conheci uma artista local, Clementine. Ela me mostrou o lugar. Vitória e Laurence trocaram olhares. Mãe, tem certeza de que isso é sensato? Perguntou Laurence, cauteloso. Conhecer estranhos? Você não conhece a língua. Você não conhece os costumes locais. Clementine fala inglês melhor do que muitos americanos, eu disse. E ela mora aqui há 20 anos. Acho que ela conhece os costumes locais bem o suficiente. Mesmo assim, mãe, interrompeu Vitória, você não devia ir embora sem nos avisar. Estávamos preocupados. Preocupados. Não consegui evitar a ironia. Preocupados o suficiente para ligar apenas uma vez o dia todo? Laurence franziu a testa. Mãe, o que há de errado com você? Você parece diferente hoje. Eu mesma senti a mudança, mas não conseguia explicar. Era como se algo tivesse se movido dentro de mim, como se uma chave seletora tivesse passado de submissa para um estado desconhecido. Eu estava cansada de ficar entre quatro paredes, disse eu, mais suavemente. Como foi o seu dia? Vitória me olhou com desconfiança, mas Laurence pareceu feliz em mudar de assunto. Excelente. Visitamos uma vila antiga do século XVI. Arquitetura deslumbrante, soluções únicas de ventilação e luz natural. E depois almoçamos em um restaurante com estrela Michelin. Emmeline até provou as trufas. Dá para imaginar? São esquisitos, interveio Emmeline. Como terra, só que mais saborosos. Sorri para minha neta. E amanhã? Quais são seus planos para amanhã? Uma viagem a Florença o dia inteiro, respondeu Laurence. Galeria, Ponte Vecchio, a Catedral de Santa Maria del Fiore. Uma programação movimentada. Você se importa de ficar em casa, não é, Teodora? Não era um pedido. Era uma declaração de vitória. Emmeline está cansada de excursões longas e precisa de um bom descanso, não de ficar correndo por museus. Na verdade, respirei fundo, tenho meus próprios planos para amanhã. Planos? Vitória ergueu uma sobrancelha perfeitamente depilada. Que tipo de planos? Marquei de me encontrar com Clementine novamente. Ela vai me ensinar a pintar. Desenhar? Laurence riu. Mãe, você nunca se interessou por arte. Papai tentou te convencer a entrar no Museu de Arte Moderna de Boston, lembra? Você disse que preferia ir ao dentista. Isso foi há 30 anos, Laurence, eu disse baixinho. As pessoas mudam. Não na sua idade, Vitória murmurou baixinho, mas alto o suficiente para eu ouvir. Bem,
Lawrence pareceu confuso, mas não alarmado. Acho que é bom você ter encontrado algo para fazer. Só tome cuidado e volte antes de escurecer. Vitória lançou-lhe um olhar irritado, mas permaneceu em silêncio. Na manhã seguinte, eles partiram cedo, e eu encontrei Clementine novamente na colina. Eu havia trazido um lenço azul comigo, a única coisa azul que consegui encontrar no meu armário. É lindo, ela exclamou ao ver o lenço. Exatamente o que eu precisava. Hoje, vamos desenhar a liberdade. Como você pode desenhar a liberdade? Eu me perguntava. Como você a sente? Ela respondeu simplesmente. Eu nunca tinha pintado antes, exceto quando criança, rabiscando e ajudando Lawrence com a lição de casa no ensino fundamental. Minhas primeiras tentativas foram desajeitadas, os traços hesitantes. Mas Clementine não criticava, não corrigia. Ela apenas sentava ao meu lado, ocasionalmente me encorajando com um aceno de cabeça ou um sorriso. Não tenha medo de errar, dizia ela. Não existem erros na arte, apenas caminhos diferentes. Ao meio-dia, eu tinha algo que lembrava remotamente uma figura humana numa colina. Era primitivo, ingênuo, mas quando olhei para o meu desenho, senti uma estranha satisfação. É horrível, eu disse, mas sem vergonha ou autodepreciação. É honesto, objetou Clementine. E honestidade é a coisa mais importante na arte e na vida. Depois de pintar, voltamos à cidade. Desta vez, Clementine me levou a uma pequena galeria escondida em uma rua lateral, onde artistas locais estavam expondo seus trabalhos. As almas de Glenville estão reunidas aqui, disse ela enquanto me guiava por pinturas, esculturas e instalações. Cada obra é um pedaço da vida de alguém, a verdade de alguém. Eu nunca tinha entendido a arte moderna, mas ouvindo as explicações de Clementine, observando as obras através dos seus olhos, comecei a ver coisas que antes me escapavam, emoções, histórias, dor e alegria capturadas em cores e formas. Você é uma professora incrível, eu disse enquanto saíamos da galeria. Porque eu não ensino, ela sorriu. Eu só ajudo você a ver o que você já sabe, mas esqueceu. Almoçamos em um pequeno restaurante que servia massa caseira de verdade, não versões turísticas de pratos italianos. O dono, um italiano idoso com um bigode espesso, era amigo de Clementine e, quando soube que eu era americana, insistiu em me pagar uma sobremesa especial, panna cotta com frutas vermelhas. Aos novos começos, disse-lhe em um inglês quebrado, erguendo sua taça de limoncello. Aos novos começos, repeti, sentindo o calor se espalhando pelo meu corpo, e não apenas da bebida forte. Quando voltamos para a vila, eu estava cheia de impressões e novos pensamentos. Clementine prometeu me mostrar seu estúdio no dia seguinte e me apresentar a outros artistas. Você me faz sentir viva, eu disse ao nos despedirmos. Não sou eu, ela balançou a cabeça. É você. Você sempre esteve viva, Theodora. Você só se esqueceu disso. Naquela noite, quando Lawrence, Vitória e Emmeline voltaram de Florença, notei que o clima entre eles estava tenso. Vitória estava claramente descontente com alguma coisa. Lawrence parecia cansado e Emmeline estava irritada. Como foi o seu dia? Perguntei enquanto nos sentávamos para jantar. Bem, respondeu Lawrence automaticamente, mas seu tom de voz dizia o contrário. Seria melhor se ninguém fizesse birra no meio da galeria, sibilou Vitória, olhando para Emmeline. E se outra pessoa não satisfizesse os seus caprichos, suspirou Lawrence. Ela está cansada, Vitória. Ela tem 8 anos. Não consegue ir a museus por 6 horas sem parar. Outras crianças conseguem, retrucou Vitória. Crianças de famílias cultas que apreciam arte e história. Eu estava entediada, declarou Emmeline. Só há quadros e pinturas, e você não pode correr por aí, nem falar alto. E como foi o seu dia, mãe? Lawrence a interrompeu, evidentemente tentando mudar de assunto. Abri a boca para falar sobre minhas impressões, sobre a galeria, o restaurante, a pintura, mas algo na expressão de Vitória me impediu. Havia irritação, cansaço e algo mais, inveja. Será que ela realmente estava com ciúmes do meu dia com Clementine? Certo, eu disse brevemente. Eu estava desenhando. E o que você desenhou? Vitória perguntou com um sarcasmo mal disfarçado. Liberdade, respondi simplesmente. Vitória bufou, mas Emmeline estava interessada.
Como é a liberdade, vovó? Ela perguntou. Como um homem numa colina com os braços estendidos, sorri para minha neta, de vestido azul. Posso ver? Claro, querida. Te mostro amanhã. Amanhã temos uma viagem marcada para Siena, interveio Vitória. Um dia inteiro. E eu acho, ela olhou significativamente para Laurence, que a vovó deveria vir conosco. Emmeline ficará mais calma com ela, e poderemos ver mais. Percebi o que estava acontecendo. Vitória estava tentando destruir minha independência incipiente, para me fazer voltar a ser uma babá conveniente. Na verdade, respirei fundo, tenho outros planos. Clementine me convidou para o estúdio dela. Clementine de novo, disse Vitória, irritada. Quem é ela, afinal? O que sabemos sobre ela? Eu sei o suficiente, respondi calmamente. Ela é uma artista. Ela dá aulas em Florença. Mora aqui há 20 anos. E você a conheceu há 2 dias, exclamou Vitória. Ela pode ser qualquer coisa, uma vigarista, uma vigarista. Vic, disse Laurence, cautelosamente. Não, Laurence, é importante, ela se virou para ele. Sua mãe é uma americana idosa, um alvo perfeito para vigaristas. Este artista pode ganhar a confiança dela e depois roubá-la às cegas. Acontece com turistas o tempo todo. Clementine não está interessada no meu dinheiro, eu disse com firmeza. Nós nem conversamos sobre isso. Claro que não, Vitória revirou os olhos. Ainda não. Ela vai baixar a sua guarda primeiro e depois. Chega, levantei a voz, algo que raramente fazia. Não sou uma criança, Vitória. Não sou uma velha senil. Sou capaz de decidir com quem quero falar. Houve silêncio. Laurence olhou para mim com surpresa, Emmeline com curiosidade e Vitória com fúria. Laurence, disse ela finalmente, diga alguma coisa para sua mãe. Laurence parecia desconfortável, entre duas chamas. Mãe, começou ele cautelosamente, Vitória só está preocupada com você. Estamos todos preocupados. Você está em um país estrangeiro. Você não conhece a língua. Estou aprendendo, interrompiu, Clementine está me ensinando frases básicas, e eu não vou fazer nada perigoso ou imprudente. Mãe, suspirou Laurence, talvez a Vitória esteja certa. Talvez você devesse vir conosco amanhã. Vai ser divertido, eu prometo. E estaremos todos juntos como uma família. Como uma família, repeti lentamente. Faz tempo que não somos como uma família, Laurence. E você sabe disso. Levantei-me da mesa. Desculpe, mas estou cansado. Vou dormir. Tenho um dia cheio. Enquanto subia as escadas para o meu quarto, ouvi Vitória falando algo acaloradamente com Laurence, e ele tentava acalmá-la. Eu sabia que aquele não era o fim do conflito, apenas o começo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não senti medo de confronto. Algo havia mudado em mim naqueles 2 dias, e essa mudança era irreversível. A manhã começou em silêncio. Normalmente, a essa hora, eu já ouvia Vitória dando ordens na cozinha, Laurence ao telefone com colegas em Boston, Emmeline implorando para assistir a um desenho animado antes do café da manhã. Mas hoje, o silêncio era tenso na casa. Saí do quarto e imediatamente encontrei Laurence no corredor. Seu rosto estava estranhamente sério. Bom dia, eu disse, tentando parecer casual. Mãe, precisamos conversar, ele respondeu, sem responder ao cumprimento. Na cozinha. Seguiu em silêncio. Vitória estava sentada na cozinha, impecavelmente vestida, apesar da hora tão cedo, com uma xícara de café nas mãos. Sua postura tensa e lábios apertados não eram um bom presságio. Sente-se, por favor, disse Laurence, apontando para a cadeira em frente à Vitória. Sentei-me, sentindo meu coração começar a bater mais rápido. Isso me lembrou daqueles momentos da minha infância em que eu era chamada à sala do diretor, a mesma sensação de punição inevitável. Mãe, começou Laurence no tom formal que costumava usar com clientes, Vitória e eu estamos preocupados com o seu comportamento nos últimos dias. Meu comportamento? Questionei, sem acreditar no que ouvia. O que exatamente está te incomodando?
Essa nova amiga, interrompeu Vitória, sem esconder sua antipatia. Essa Clementine. Temos feito perguntas sobre ela. Indagações, senti uma onda de indignação crescendo dentro de mim. Que tipo de perguntas? Não importa, Vitória me dispensou. O importante é o que descobrimos. Esta mulher não é quem diz ser. Como assim? Olhei para Lawrence, esperando uma explicação mais clara. Vitória falou com o gerente da vila, disse ele. Ele disse que conhece todos os moradores locais. Segundo ele, Clementina Rossi é de fato uma artista, mas tem uma reputação questionável. Questionável? Franzi a testa. Como assim? Ela vive de forma pouco convencional, Lawrence obviamente escolhia as palavras. Ela está sempre trocando de parceiros, homens e mulheres. Ela se envolveu num escândalo em Florença há alguns anos, algo relacionado a drogas. Isso é ridículo, balancei a cabeça. Clementine estava me contando abertamente sobre a vida dela. Sim, ela tem uma amiga em Marsella com quem se encontra às vezes. Sim, ela não leva um estilo de vida conservador, mas é uma pessoa honesta e aberta. Ela está te usando, mãe. Lawrence se inclinou na minha direção. Você é uma americana mais velha, obviamente rica, um alvo perfeito. Para quê? Eu estava ficando brava. Clementine não me deu um centavo. Pelo contrário, ela me pagou um almoço, me mostrou a cidade, me ensinou a pintar. Isso se chama ganhar a confiança dela, Vitória zombou. É um esquema clássico. Primeiro, pequenos presentes, depois um grande pedido, me emprestar dinheiro para a cirurgia da minha mãe doente, me ajudar a pagar a dívida do meu estúdio, sei lá o quê. Olhei para eles e não os reconheci. Quando meu filho, meu menino gentil e inteligente, se transformou nessa pessoa desconfiada e controladora? Quando eu deixei isso acontecer? Olha, eu disse o mais calmamente possível, eu aprecio sua preocupação. De verdade. Mas você está errado sobre Clementine e sobre mim. Não sou uma velha ingênua que se deixa enganar facilmente. Acabei de encontrar alguém em quem estou interessado, pela primeira vez em muito tempo. Mãe, suspirou Lawrence, nós só queremos te proteger de... De quê? Terminei baixinho. Da amizade? De novas experiências, da vida, da decepção, de uma possível decepção, de mim mesmo? É disso que você quer me proteger, de poder viver a minha própria vida. Vitória pousou a xícara bruscamente sobre a mesa. Pare de ser tão dramática, Theodora. Ninguém está impedindo você de viver do seu jeito. Mas há limites para o que é razoável. E encontrar uma pessoa questionável em um país estrangeiro é proibido. Questionável para quem? Olhei-a diretamente nos olhos. Para você? Para a sua ideia de uma vida decente? Para qualquer pessoa sã, Vitória elevou a voz. Lawrence, diga ela. Lawrence parecia desconfortável, dividido entre dois conflitos. Mãe, talvez devêssemos chegar a um acordo, sugeriu. Por exemplo, poderíamos conhecer Clementine, tirar nossas próprias conclusões. Eu não vou conhecer essa mulher, Vitória o interrompeu. E não quero Emmeline perto dela. Por que não? Perguntei. Você tem medo de que ela infecte sua filha com livre-arbítrio? Vitória empalideceu de raiva. Como ousa, Theodora, sibilou. Depois de tudo o que fizemos por você. Demos-lhe um teto quando estava sozinha. Levamos você nessa jornada, mesmo que pudéssemos ter passado o tempo só nós três. E é assim que você nos retribui? Recebendo ideias de uma mulher promíscua que você conhece há 3 dias? Fala baixo, Vitória, disse Lawrence em tom de advertência, mas ela não conseguiu se conter. Sabe, eu sempre disse ao Lawrence que era uma má ideia te manter por perto, que você precisava de uma casa de repouso com cuidados e supervisão profissionais. Mas ele insistiu. Disse, minha mãe é sã o suficiente para morar conosco. Agora vejo que eu estava errada. Você não é sã. Você é. Chega, levantei-me. Não vou ouvir isso. Não na minha idade. Não depois de tudo que passei. Sente-se, mãe. Lawrence também se levantou. Ainda não terminamos.
E eu terminei, eu disse, indo em direção à porta. Vou a Clementines como planejei, e não quero continuar esta conversa. Se você sair por aquela porta, a voz de Vitória ecoava de raiva, você pode não voltar mais. Virei-me, já segurando a maçaneta. Esta casa não é sua, Vitória, para você me dizer quem pode ficar nela. Mas está é minha família e meu marido, ela se levantou de um salto. E eu não vou deixar você destruir o que passamos anos construindo. Do que você está falando? Sinceramente, eu não entendia. Como eu poderia destruir sua família com seu egoísmo, seus caprichos, sua condenação descarada do nosso modo de vida? Eu nunca julguei seu modo de vida, eu disse baixinho. Só estou tentando encontrar o meu. Laurence se aproximou de mim e colocou a mão no meu ombro. Mãe, por favor, vamos conversar com calma. Sentem-se. Tomemos um chá. Vamos discutir as coisas como adultos. Olhei para a mão dele, depois para o rosto dele, tão parecido com o rosto do pai dele às vezes, quando tentava argumentar comigo. Não, Laurence, cansei de conversas que não levam a lugar nenhum. Vou para a casa da Clementine. Abri a porta, mas Vitória de repente estava ao meu lado, bloqueando minha passagem. Você não tem noção do que está fazendo, disse ela. Está se colocando em perigo. Está colocando em risco a reputação da nossa família. Reputação? Sorri. Como minha amizade com um artista prejudicaria a sua reputação? As pessoas dirão que a mãe de Laurence Abernathy, o famoso arquiteto, anda com um excêntrico local de reputação duvidosa. Isso prejudicaria a carreira dele. Olhei para o meu filho, esperando que ele se opusesse, que dissesse que aquilo era um exagero, que sua carreira não dependia das amizades da mãe. Mas ele permaneceu em silêncio, com o olhar baixo. Estou indo, disse com firmeza e tentei passar por Vitória. Ela agarrou meu braço. Você não vai a lugar nenhum. Não desta vez. Você vai fazer o que é certo para esta família. Me solta, eu disse, tentando falar calmamente, mas sentia minha voz trêmula. Agora. Vitória Laurence deu um passo em nossa direção. Solte sua mãe, disse ela. Assim nunca chegaremos a lugar nenhum. Não. Sua voz se transformou num grito agudo. Já aguentei o suficiente. Por 3 anos, aguentei a agressão passiva dela. Mas não tolerarei desafio aberto. Desobediência. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Você fala como se eu fosse seu filho ou seu subordinado. O que você é? Ela apertou minha mão com mais força. Você mora na casa que compramos. Você come a comida que compramos. Você fez uma viagem que pagamos. Vitória, disse Laurence em voz alta. Chega. Ele se aproximou e desfez os dedos da esposa, soltando a minha mão. Mãe, virou-se para mim, por favor, não vá agora. Vamos todos nos acalmar. Esfreguei meu pulso, que estava com marcas vermelhas dos dedos de Vitória. Não, Laurence. Vou embora agora. Agora. Saí, batendo a porta, e ouvi Vitória gritar, se ela for embora, Laurence, vamos voltar sem ela. Afastei-me rapidamente da vila sem me virar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eram lágrimas não tanto de ressentimento, mas de alívio. Era como se um peso enorme que eu carregava há anos tivesse subitamente caído dos meus ombros. Clementine me encontrou na porta do seu estúdio com preocupação nos olhos. Teodora, o que houve? Contei ela sobre a briga, sobre as palavras de Vitória, sobre sua ameaça de ir embora sem mim. Ela ouviu sem interromper, apenas balançando a cabeça. Eles não podem simplesmente ir embora e te deixar aqui, ela disse quando terminei. É irresponsável. A Vitória está blefando, dei de ombros. Ela acha que eu vou surtar e voltar com o rabo entre as pernas. Passamos o dia no estúdio. Clementine tentou me distrair mostrando seus trabalhos, me apresentando aos seus amigos artistas, me servindo vinho caseiro, mas a ansiedade não me deixava ir. E se Vitória não estivesse blefando? E se eles realmente estivessem indo? Ao anoitecer, decidi voltar para a vila. Apesar do conflito da manhã, não conseguia imaginar Laurence realmente indo embora sem mim. Vou te acompanhar até a porta, disse Clementine quando eu estava prestes a sair.
Não precisa. Eu sei o caminho, objetei, mas ela insistiu. Depois do que você me contou sobre sua cunhada, me sentirei melhor se vir que você chegou à vila em segurança. A vila nos recebeu com escuridão e silêncio. Nenhuma luz acesa nas janelas. Peguei minha chave e abri a porta. Laurence, Vitória, gritei ao entrar no corredor escuro. Ninguém respondeu. Acendi a luz e congelei. O corredor estava vazio. As malas encostadas na parede tinham sumido. Os casacos do cabideiro tinham sumido. Os sapatinhos de bebê da Emmeline também. Laurence, chamei mais alto, sentindo meu coração apertar. Emmeline. Silêncio. Andei pela casa, acendendo as luzes de todos os cômodos. Vazios. Eles realmente tinham sumido. Na mesa da cozinha, havia um bilhete escrito com a letra extensa de Laurence: Mãe, estamos partindo para Boston no voo da noite. Vitória está inflexível, e eu não posso ter Emmeline no centro do nosso conflito. Tem comida na geladeira para alguns dias. A casa está paga por mais uma semana. Nesse tempo, você pode decidir o que fazer a seguir. Posso reservar uma passagem de volta para você se me ligar. Sinto muito que tenha saído assim, Laurence. Afundei na cadeira, sentindo os joelhos tremerem. Eles realmente tinham ido embora. Me deixaram sozinho em um país estrangeiro, em uma cidade estrangeira, com recursos limitados e quase nenhum conhecimento do idioma. Eles se foram, eu disse em voz alta, ainda sem acreditar. Clementine, parada ao meu lado, pôs a mão no meu ombro. Desculpe, Theodora. Eu esperava que você estivesse enganada sobre eles. Fiquei em silêncio, tentando compreender o que havia acontecido. Havia sentimentos conflitantes dentro de mim, ressentimento, raiva, medo, confusão. Mas, estranhamente, em meio a esse caos de emoções, havia algo mais. Algo que parecia alívio. O que vou fazer agora? Murmurei, mais para mim mesma do que para Clementine. O que você quiser, ela respondeu simplesmente. Pela primeira vez na vida, olhei para ela e, em seus olhos, não vi pena, nem compaixão, mas algo mais. Confiança. Confiança de que eu conseguiria lidar com aquilo. Posso ir para casa, eu disse, pensando alto. O Laurence disse que vai me reservar uma passagem. Você poderia, Clementine assentiu. Ou você poderia ficar um pouco para pensar. Decidir o que você realmente quer. Olhei para o bilhete em minhas mãos, para a cozinha vazia, para minha bolsa ainda pendurada no ombro. Imagens passaram pela minha cabeça: a casa de hóspedes na propriedade de Laurence, meu pequeno quarto, noite sozinha em frente à TV, dias cheios de espera por uma ligação do meu filho que talvez não chegasse. Não sei o que quero, admiti. Nunca me fiz essa pergunta. Sempre foi o que os outros queriam. Então talvez agora seja uma boa hora para descobrir. Clementine sorriu. Não se precipite. Você tem uma semana nesta vila. Use-a para se entender. Assenti, sentindo algo novo crescendo dentro de mim. Determinação. Passei os 3 primeiros dias após a partida de Laurence e Vitória atordoada. Andei pela vila vazia, relendo o bilhete do meu filho. Às vezes chorando, às vezes com raiva, mas na maior parte do tempo sentada no terraço, olhando para o olival, tentando decidir o que fazer a seguir. Clementine me visitava todos os dias, me trazia pão e frutas frescas, tentava me distrair falando sobre arte, mas não me pressionava nem me apressava a tomar decisões. No 4º dia, ela chegou com uma garrafa de vinho tinto e uma expressão determinada no rosto. Chega, Theodora, disse ela, colocando a garrafa sobre a mesa. O tempo de lamentar sua antiga vida acabou. É hora de pensar em uma nova. Sorri involuntariamente diante da sua assertividade. O que você sugere? Primeiro, uma bebida. Ela abriu a garrafa e serviu o vinho em taças. E depois podemos falar sobre a França. França? Levantei as sobrancelhas, surpresa. Sim, acho que você deveria vir para a França comigo. Tomei um gole de vinho para disfarçar minha confusão. Clementine, agradeço a sua preocupação, mas eu nem estou estabelecida na Itália. Para onde eu iria na França? Justamente porque você não é.
Aqui em Glenville, você será conhecida como a garota americana que foi abandonada pela família. Pessoas de cidade pequena adoram fofocar. Na França, você será apenas Theodora, a americana que decidiu morar na Europa. Pensei nisso. Suas palavras faziam sentido. Mesmo agora, enquanto eu saía para comprar mantimentos, notei os olhares e sussurros atrás de mim. As notícias correm rápido em cidades pequenas, mas para onde eu iria e com que dinheiro? Tenho algumas economias, mas não muitas. Eu tenho um amigo, Clementine sorriu. Mais precisamente, um antigo amante e agora apenas um bom amigo, René Dubois. Ele é dono de uma pequena vinícola na Provença, na vila de Saint-Michel. Ele tem uma casa de hóspedes que agora está vazia. Você poderia ficar lá até decidir o que fazer a seguir. E ele simplesmente acolheria um estranho? Balancei a cabeça, em dúvida. Você não é um estranho. Você é meu amigo. E René é a pessoa mais hospitaleira que eu conheço. Além disso, ela sorriu levemente, a governanta dele pediu demissão recentemente. Ele precisa de alguém para cuidar da casa enquanto ele está ocupado no vinhedo. Você está me pedindo para ser governanta? Eu não sabia se ria ou se me ofendia. Estou lhe oferecendo uma oportunidade, disse Clementine, séria. A oportunidade de morar em um dos lugares mais lindos do mundo, de conhecer gente nova, de experimentar algo novo. E sim, ajudar um viúvo idoso a construir uma casa em troca de um teto sobre a cabeça não é o pior negócio para começar. Bebi mais um gole de vinho, sentindo-me aquecido por dentro, não só pelo álcool, mas pela ideia de novas possibilidades. E a língua? Eu não falo francês. René fala inglês perfeitamente. Ele trabalhou no ramo de vinhos na Califórnia por muitos anos antes de voltar para a França. E francês? Bem, você terá que aprender inglês, assim como italiano, se quiser ficar aqui. Girei meu copo pensativamente nas mãos. Sabe, o estranho é que eu nem sinto falta de casa, admiti. Casa de verdade, não a casa de hóspedes do Lawrence. Era como se eu tivesse vivido uma vida que não era minha todos esses anos. E agora que a conexão havia sido quebrada, eu me sentia livre. Chama-se segundo fôlego, assentiu Clementine. Muitas pessoas só o encontram quando envelhecem. Algumas nunca. Você tem sorte, Theodora. Sorte que meu filho me deixou em um país estrangeiro? Sorri amargamente. Que sorte você me conheceu. Ela piscou, e nós duas rimos. Uma semana depois, Clementine e eu estávamos no trem de Florença para Nice. Deixei um bilhete para o gerente da vila, agradecendo e pedindo que lhe avisasse Lawrence, se ele voltasse, que eu estava bem. A viagem através da fronteira correu bem. Na União Europeia, como Clementine havia explicado, as fronteiras entre os países são bastante convencionais. Da janela do trem, observei a paisagem mudar. Colinas toscanas com ciprestes e olivais foram substituídas por vistas montanhosas mais acidentadas e, em seguida, pela imensidão azul brilhante do mar Mediterrâneo. Em Nice, fomos recebidos por René, um homem alto e elegante, na casa dos 70 anos, com uma barba grisalha bem aparada e olhos castanhos vibrantes. Ele abraçou Clementine como um velho amigo e, galantemente, beijou minha mão, apresentando-se em um inglês perfeito com um leve sotaque francês. Madame Abernatia, bem-vinda à França. Clementine me contou sobre a sua situação. Quero que saiba que minha casa é seu lar pelo tempo que precisar. Só Theodora, por favor, eu disse, tocada pelo seu carinho. E obrigada pela hospitalidade. Tentarei não abusar dela. Theodora, ele sorriu, e as rugas ao redor dos seus olhos se transformaram em raios. Na minha idade, a hospitalidade é um dos poucos prazeres que ainda posso desfrutar impunemente. Carregamos meus poucos pertences em seu velho, mas bem conservado Citroën, e partimos para Saint-Michel, uma pequena vila a 1 hora de carro de Nice, no coração da Provença. A estrada serpenteava entre colinas ladeadas por pinheiros e oliveiras. De vez em quando, avistavam-se as montanhas ao longe ou o mar deixado para trás. René, como se viu, era um excelente contador de histórias. Ele contava a história da região, de sua família, proprietária de vinhedos desde a época de Napoleão, de como ele fora para a América ainda jovem, casara-se lá, mas retornará para casa após a morte da esposa.
A América é linda, disse-lhe enquanto dirigia o carro com destreza pela estrada sinuosa. Mas sempre olha para o futuro. E, na minha idade, estou começando a apreciar mais o passado e o presente. Saint-Michel revelou-se uma pequena vila de apenas 200 habitantes, com casas de pedra com telhados de terracota, ruas estreitas de paralelepípedos, uma praça central com uma fonte e uma pequena igreja. Lembrava Glenville, mas ainda menor e mais intimista. A propriedade de René, Lieu du Bois, ficava nos arredores da vila. Era uma antiga casa de pedra com venezianas azuis, imersa em flores e vegetação. Atrás da casa, havia vinhedos que desciam a encosta até um pequeno rio. Foi construída pelo meu bisavô em 1877, disse René, orgulhosa, enquanto me ajudava a sair do carro. Não mudou muita coisa desde então, exceto a eletricidade e a água encanada. A casa de hóspedes onde eu ficaria hospedada era uma estrutura charmosa nos fundos do jardim, um quarto com uma cama, um armário e uma escrivaninha, uma cozinha minúscula e um banheiro, moderno apesar do aspecto antiquado da casa. Minha governanta, Meline, morava aqui, explicou René. Ela se casou com um padeiro da vila vizinha há 2 meses. Agora ela mora lá e faz o melhor pão da vizinhança. É muito gentil da sua parte me acolher, eu disse, olhando ao redor do quarto, que parecia mais aconchegante do que qualquer quarto de hotel. Não seja boba, disse ele. Clementine é uma velha amiga minha, e você é amiga dela. Além disso, ele baixou a voz, conspiratoriamente, minha casa virou um antro de solteiros desde que Meline foi embora. Ficaria feliz em ter você me ajudando a limpá-la, por um preço decente, é claro. Assim começou uma nova fase na minha vida como governanta de um vinicultor francês. Clementine ficou conosco por alguns dias, me ajudando a me instalar, e depois voltou para a Itália, prometendo me visitar. As primeiras semanas foram difíceis e mágicas. Aprendi a administrar uma casa em francês, me comuniquei com os vendedores do mercado local usando vocabulário e gestos e tentei cozinhar pratos locais usando receitas que René traduziu para o inglês para mim. René revelou-se o anfitrião perfeito, diplomático, paciente e com senso de humor. Ele trabalhava na vinha a maior parte do dia, voltava para o jantar, que frequentemente preparávamos juntos, e à noite me ensinava o básico do francês. Repita comigo, Je m'appelle Theodora, je suis américaine, ele dizia, e eu repetia, gaguejando com os sons desconhecidos. Você tem um bom ouvido, ele me encorajou. Em um mês, você estará falando como um parisiense. Claro, ele estava exagerando, mas eu estava realmente progredindo. A necessidade de interagir com os moradores locais todos os dias, fazendo compras ou simplesmente cumprimentando na rua, me fez aprender mais rápido do que qualquer curso. Gradualmente, comecei a encontrar prazer na minha nova vida, nas caminhadas matinais pelos vinhedos, quando o ar ainda está fresco e o sol começa a aquecer as colinas, nas idas ao mercado local, onde os vendedores já me reconheciam e me cumprimentavam com sorrisos, nas conversas noturnas com René, tomando uma taça de seu próprio vinho, enquanto ele contava histórias de sua juventude, suas viagens, as pessoas que conheceu. Durante a segunda semana da minha estadia, René se ofereceu para me ajudar com a contabilidade da vinícola. Ele estava com dificuldades para organizar a papelada, e eu, que havia trabalhado como assistente de contabilidade antes do meu casamento, tinha alguma experiência. Você não precisa, disse ele. Não faz parte das suas funções como governanta, mas se você estiver interessada. Estou interessado, respondi com sinceridade. Faz tempo que não faço nada parecido. Mas posso tentar. Para minha surpresa, as habilidades que eu pensava ter esquecido há muito tempo retornaram rapidamente. Organizei os livros Razão, as contas e criei um sistema simples para controlar despesas e receitas. René ficou impressionada. Você tem talento para números, disse-lhe enquanto observava meu trabalho e minha organização. Você poderia ter seu próprio negócio. Eu ri. Aos 67? Um pouco tarde para começar uma carreira. Bobagem, ele acenou com a mão. Minha mãe começou a escrever romances aos 70 e publicou 12 livros antes de morrer aos 86. Nunca é tarde para começar algo novo. Suas palavras me fizeram pensar, e se realmente não for tarde demais? E se esta nova vida não for um refúgio temporário, mas uma chance real de recomeçar? Nas semanas seguintes, mergulhei apaixonadamente na papelada da vinícola.
René não só me confiou a contabilidade, como também começou a me ensinar sobre os meandros do negócio de vinhos. Aprendi sobre as diferentes variedades de uva, o processo de vinificação e as complexidades do marketing e das vendas. Sabe, disse-lhe um dia, enquanto verificávamos as contas, tenho uma ideia. Nosso vinho é vendido principalmente localmente e um pouco em Paris. Mas, com seu conhecimento de inglês e da cultura americana, poderíamos entrar no mercado americano. O mercado americano? Olhei para ele, surpresa. Mas é complicado. Regulamentações alfandegárias, licenças, distribuição. Difícil, mas possível, ele se inclinou na minha direção. Tenho contatos antigos na Califórnia, e você tem a cabeça no lugar e uma perspectiva nova. O que me diz, Teodora? Gostaria de ser minha parceira nessa pequena empreitada? Olhei para ele, sem acreditar no que ouvia. Sócio? Eu? Mas eu não entendo nada de vinho, protestei. Você aprende rápido, ele sorriu. E tem qualidades que não se compram: honestidade, atenção aos detalhes, bom senso. O resto se aprende. Não consegui dormir naquela noite, pensando na oferta da René. Tornar-me sócia no ramo de vinhos, na minha idade, depois de uma vida em que minha decisão mais séria era escolher o cardápio do jantar, parecia loucura. Mesmo assim, eu me sentia mais viva, mais energizada do que em décadas. O francês foi mais fácil para mim do que eu esperava. A papelada foi satisfatória. E René, acreditava em mim mais do que eu mesma. De manhã, bati à porta do seu escritório. Eu aceito, disse sem rodeios. Quero tentar ser seu parceiro neste projeto americano. Seu rosto se iluminou com um sorriso. Excelente. Então, vamos comemorar. Jantar hoje à noite no El Etoli Bistrô, o melhor restaurante da região. Nosso relacionamento com René evoluiu gradual, mas constantemente, de um empregador formal e de uma governanta para uma amizade, depois, para algo mais. Ele era atencioso, mas nunca intrusivo, dando-me espaço e tempo para me adaptar à minha nova vida e resolver meus sentimentos. Um mês após a minha chegada, já estávamos trabalhando em equipe no projeto de introdução dos vinhos Lieu du Bois no mercado americano. Eu traduzia rótulos e materiais de marketing, me correspondia com potenciais distribuidores e estudava as normas alfandegárias. René brincou que não sabia como tinha sobrevivido sem mim antes. E eu não sabia como tinha sobrevivido sem essa nova vida. Pela primeira vez, senti que estava fazendo algo significativo, que minha mente e minhas habilidades eram valorizadas e utilizadas. Pela primeira vez, eu estava cercada por pessoas que me viam como uma pessoa, não apenas como esposa, mãe ou avó de alguém. Eu estava mudando por fora e por dentro. Mudei meu penteado, abandonando o cabelo que eu costumava prender em um coque rígido. Comecei a usar roupas mais coloridas, compradas em lojas locais. Sorri mais, ri mais alto e expressei meus pensamentos e sentimentos com mais liberdade. Os moradores locais, inicialmente receosos com a chegada repentina de um americano em sua pequena vila, aos poucos me aceitaram. Fiz amizade com um padeiro que me ensinou expressões francesas, com um boticário que me compartilhou os segredos das ervas provençais, com um vizinho idoso que me convidou para um chá e me contou histórias sobre a vila. Meu progresso em francês surpreendeu até a mim mesma. Depois de um mês, eu conseguia manter conversas simples. E depois de 2 meses, eu conseguia ler textos simples e assistir a filmes franceses com legendas. René foi uma professora paciente, corrigindo minha pronúncia, explicando gramática e me ajudando a expandir meu vocabulário. Você está progredindo incrivelmente, Teodora, disse-lhe um dia, enquanto caminhávamos pelo vinhedo. Em tudo, na língua, no trabalho, na vida. Porque, pela primeira vez, vivo para mim, respondi simplesmente. E porque tenho você. Você acredita em mim? Ele parou e me olhou com tanto carinho que senti o sangue subir às minhas bochechas. Eu não acredito apenas em você, Teodora, disse-lhe baixinho. Eu admiro você, sua coragem, sua determinação, sua capacidade de recomeçar numa idade em que a maioria das pessoas está apenas seguindo em frente. Eu não sabia o que dizer. Ninguém jamais me dissera aquelas palavras. Ninguém jamais vira algo admirável em mim. Obrigada, sussurrei, com lágrimas nos olhos. Ele pegou minha mão gentilmente e continuamos nossa caminhada em silêncio.
Mas era o silêncio aconchegante e acolhedor de duas pessoas que não precisavam de palavras para se entender. Gradualmente, comecei a descobrir talentos que eu nem sabia que tinha. Descobri o gosto pelo design. Criei novos rótulos para vinhos, que René apreciou. Demonstrei uma aptidão inesperada para o marketing, criando abordagens originais para promover vinhos franceses no mercado americano. Comecei até a me interessar pelo próprio processo de vinificação. E René ficou feliz em me contar seus mistérios. Você está florescendo, Teodora, René me disse um dia, enquanto olhávamos amostras dos novos rótulos que eu havia criado. A cada dia, você se torna mais e mais você mesma. E era a verdade. Eu me sentia como se tivesse passado a vida toda envolta num casulo. E agora eu finalmente estava livre e abrindo minhas asas. Pela primeira vez, eu não tinha medo de ser eu mesma, não estava tentando me conformar com as expectativas dos outros, não estava me adaptando às ideias de outras pessoas sobre o que uma mulher da minha idade e posição deveria ser. À noite, René e eu frequentemente nos sentávamos no terraço da casa dele, bebíamos vinho, olhávamos as estrelas e conversávamos sobre o passado, o presente, o futuro, sobre livros, sobre música, sobre arte, sobre a vida e a morte, sobre o amor e a perda. Eram as conversas mais profundas e reais da minha vida. E percebi que não tinha encontrado apenas um novo lar ou um novo emprego. Eu tinha encontrado um novo eu. Nunca pensei que, aos 67 anos, minha vida estivesse apenas começando. 3 meses na França me mudaram mais do que todos os anos anteriores. Todas as manhãs, eu acordava com uma sensação de expectativa, ansioso para ver o que o novo dia traria. Eu não existia mais. Eu vivia. Minha parceria com a René havia se transformado em uma verdadeira parceria. Deixei de ser doméstica e passei a gerenciar o negócio, responsável pelas finanças, marketing e exportações. Abrimos uma pequena loja online para vender vinhos para os Estados Unidos, e fiquei surpresa ao descobrir que tinha uma perspicácia para negócios que eu nem imaginava que tinha antes. Você é uma verdadeira estrategista, Teodora, disse René quando sugeri um novo esquema de distribuição que cortaria custos em 30%. Se eu tivesse conhecido você há 40 anos, já teríamos metade das vinícolas da Provença. Se você tivesse me conhecido há 40 anos, eu seria uma pessoa muito diferente, respondi. Uma dona de casa assustada, com medo da própria sombra. René balançou a cabeça. Não, Teodora. Tenho certeza de que o seu verdadeiro eu sempre esteve aí dentro. É que ninguém lhe deu a chance de se expressar. Muitas vezes pensei nisso, em como minha vida poderia ter sido se eu não tivesse me casado com Prentice, se eu tivesse estudado, se eu tivesse construído uma carreira. Mas então me lembrei de que não havia sentido em me arrepender do passado. Eu tinha um presente brilhante, vibrante, cheio de possibilidades, e havia um futuro que eu poderia construir como bem entendesse. Meu relacionamento com René evoluiu lenta, mas constantemente, de parceiros de negócios para amigos, de amigos para algo mais. Ele nunca apressava as coisas, sempre me dava espaço para manobrar, para recuar caso me sentisse desconfortável. Certa noite, enquanto estávamos sentados no terraço com taças de vinho, observando o pôr do sol que pintava os vinhedos de um rosa dourado, René de repente pegou minha mão. Teodora, disse-lhe baixinho, eu sei que nos conhecemos há poucos meses e que você passou por muitas dificuldades antes de vir parar aqui, mas quero que saiba que você mudou a minha vida. Antes de você aparecer, eu apenas existia, fazendo tarefas domésticas, agarrada às memórias. Agora estou vivendo de novo. Apertei a mão dele, sentindo um nó na garganta. Você mudou a minha vida também, René. Você me mostrou que nunca é tarde para recomeçar. E agora? Perguntou ele, olhando-me nos olhos. O que nos espera agora? Fiquei pensando. Todos os relacionamentos anteriores da minha vida tinham sido impostos ou relegados aos limites da tradição e das convenções. Pela primeira vez, eu podia fazer minhas próprias escolhas, decidir por mim mesmo o que queria. Não sei, admiti honestamente, mas gostaria de descobrir junto com você. Ele sorriu e tocou minha mão de leve com os lábios. Foi a melhor resposta que consegui. Daquela noite em diante, nosso relacionamento ganhou uma nova dimensão. Não nos apressamos. Não forçamos as coisas, mas havia uma nova intimidade entre nós, emocional e física, toques leves, abraços, às vezes beijos.
Era tão diferente da minha experiência com Prentice, onde a intimidade sempre fora uma obrigação, não um prazer. René valorizava qualidades em mim que eu nem sabia que existiam, minha mente aberta, o que ele chamava de franqueza americana, que me permitia ver oportunidades onde os outros viam apenas problemas, minha sinceridade, minha capacidade de dizer o que penso sem tentar agradar ou me encaixar, e, surpreendentemente, meu gosto, um senso de estilo e beleza que sempre esteve em mim, mas nunca teve a chance de se manifestar. Você tem um olhar de artista, Theodora, disse-lhe quando lhe mostrei o novo design do rótulo do nosso vinho, inspirado nos campos de lavanda locais. Você vê cores e formas como só os verdadeiros artistas conseguem. É tudo influência da Clementine, eu disse, envergonhada. Foi ela quem me ensinou a enxergar diferente. Não, René balançou a cabeça. Clementine só te ajudou a descobrir o que já existia em você. Ninguém pode aprender a ver a beleza a menos que ela seja natural. Por sugestão dele, comecei a me dedicar não apenas ao design de rótulos, mas também ao design do nosso site, catálogos e materiais promocionais. Para minha surpresa, esse trabalho me trouxe grande satisfação. Senti que finalmente havia encontrado uma forma de autoexpressão que me convinha. Exteriormente, eu também estava mudando. Meus cabelos grisalhos, que eu costumava prender em um coque rígido, agora caíam livremente sobre meus ombros. Troquei as roupas bege e cinza sem graça por vestidos vibrantes que comprei em pequenas boutiques em Nice e Aix-en-Provence. Comecei a usar maquiagem, não para esconder minha idade, mas para enfatizar meus traços faciais, que de repente pareciam não ser tão ruins. Você está radiante, disse René quando desci para jantar, usando o novo vestido azul e os brincos de prata que Clementine tinha me dado em sua última visita, literalmente brilhando de dentro para fora. E eu podia sentir aquele brilho. Vinha de uma confiança renovada, da sensação de que finalmente estava sendo eu mesma, da alegria de viver que eu havia reprimido por tanto tempo. Nosso negócio também estava prosperando. Graças aos meus contatos com distribuidores americanos, que na verdade eram apenas conhecidos da Clementine, mas René não precisava saber disso, começamos a enviar pequenas remessas de vinho para os Estados Unidos regularmente. Eu negociava, redigia os contratos e acompanhava os envios. René brincou que em breve teria que contratar um novo gerente de vinhedos porque eu havia transformado em um funcionário de escritório. Você é uma verdadeira mulher de negócios, Theodora, disse ele, orgulhoso. Se meus velhos amigos na Califórnia vissem como você faz negócios, lhe ofereceriam um emprego nas empresas deles. Já encontrei minha empresa, respondi, e meu parceiro. Nossas noites frequentemente terminavam no terraço, onde nos sentávamos de mãos dadas e conversávamos sobre tudo, política e arte, viagens e livros, o passado e o futuro. Às vezes, ficávamos apenas em silêncio, apreciando a presença um do outro e a beleza do mundo ao nosso redor. Em uma dessas noites, quando o ar estava perfumado com jasmim e lavanda, e as estrelas pareciam especialmente brilhantes, René de repente se ajoelhou na minha frente. Theodora, disse ele, tirando uma caixinha do bolso, sei que nos conhecemos há apenas 4 meses e que na nossa idade isso pode parecer ridículo, mas não quero perder um dia sequer. Você quer ser minha esposa? Olhei para ele, para o anel de prata com a pequena safira na caixa aberta, para os vinhedos lá embaixo, e senti o tempo parar. Todo o meu ser gritava sim. Mas uma parte de mim ainda tinha medo, ainda duvidava, ainda se lembrava da vida com Prentice. René, eu. Comecei, mas ele me interrompeu gentilmente. Não responda agora. Pense nisso. O anel estará esperando por você, e eu também. Não tenho pressa. E naquele momento, percebi que o amava. Eu o amava pela sua paciência, pelo respeito pelos meus sentimentos, pelo espaço que ele sempre me dava para tomar minhas próprias decisões. Sim, eu disse, com lágrimas nos olhos. Sim, René, eu me casarei com você. Seu rosto se iluminou com tanta alegria, tanta ternura, que todas as minhas dúvidas desapareceram. Ele colocou o anel no meu dedo e nos beijamos como adolescentes sob o céu estrelado da Provença. Decidimos fazer um casamento pequeno em 2 meses, uma cerimônia simples na prefeitura de Saint-Michel, seguida de um jantar para amigos próximos. Clementine, que seria minha testemunha, chegou uma semana antes do evento e ajudou com os preparativos. Estou tão feliz por você, disse ela enquanto escolhíamos flores para decorar a casa juntas. Quando te vi pela primeira vez naquela colina em Glenville,
você parecia tão perdida, tão desbotada, e agora olhe para você. Você está radiante. Graças a você, abracei-a. Se não fosse por você, eu nunca teria chegado aqui, nunca teria conhecido René, nunca teria me encontrado. Acabei de te mostrar a porta, ela piscou. Você decidiu entrar sozinho. 2 dias antes do casamento, quando Clementine e eu voltávamos do mercado onde havíamos comprado as últimas coisinhas para a festa, eu os vi. Laurence e Vitória estavam parados perto da fonte na praça central, obviamente procurando por alguém. Meu coração deu um pulo e depois se dobrou. São eles, sussurrei para Clementine, meu filho e a esposa dele. Clementine seguiu meu olhar e franziu a testa. Como te encontraram? Enviei o endereço para o Laurence quando me mudei para cá, suspirei. Caso algo acontecesse com ele ou com a Emmeline, mas ele nunca atendeu, nunca ligou. E agora eles estão aqui. Clementine apertou minha mão. O que você quer fazer? Respirei fundo, organizando meus pensamentos. Uma parte de mim queria dar meia volta e fugir, me esconder na casa da René e nunca mais sair. Mas a outra parte, a nova Theodora confiante que eu havia me tornado ao longo dos meses, sabia que, mais cedo ou mais tarde, eu teria que encarar meu filho. Vamos até eles, eu disse com firmeza. Quanto mais cedo resolvermos isso, melhor. Atravessamos a praça e Laurence foi o primeiro a nos notar. Seus olhos se arregalaram de surpresa e ele disse algo para Vitória. Ela se virou e seu rosto congelou em uma careta desagradável. Mãe, Laurence deu um passo à frente. É você mesmo? Compreendi sua surpresa. Da última vez que ele me vira, meu cabelo estava preso num terno bege sem graça, curvado e inseguro. Agora, diante dele, estava uma mulher com cabelos prateados soltos, usando um vestido azul vivo, as costas retas e a cabeça erguida. Olá, Laurence, eu disse calmamente. Olá, Vitória. O que há atrás da França? Você, respondeu Laurence, e havia um tom estranho em sua voz, uma mistura de irritação e confusão. Viemos te levar para casa. Casa, arqueei uma sobrancelha. Minha casa agora é aqui. Não seja boba, mãe, interrompeu Vitória. Você não pode viver em um país estrangeiro sem saber o idioma, sem apoio. Eu falo francês, interrompi. Não perfeitamente, mas o suficiente para o dia a dia. Tenho apoio. Acenei para Clementine, e naquele momento, percebi que o amava. Eu amava pela sua paciência, pelo respeito pelos meus sentimentos, pelo espaço que ele sempre me dava para tomar minhas próprias decisões. Sim, eu disse, com lágrimas nos olhos. Sim, René, eu me casarei com você. Seu rosto se iluminou com tanta alegria, tanta ternura, que todas as minhas dúvidas desapareceram. Ele colocou o anel no meu dedo e nos beijamos como adolescentes sob o céu estrelado da Provença. Decidimos fazer um casamento pequeno em 2 meses, uma cerimônia simples na prefeitura de Saint-Michel, seguida de um jantar para amigos próximos. Clementine, que seria minha testemunha, chegou uma semana antes do evento e ajudou com os preparativos. Estou tão feliz por você, disse ela enquanto escolhíamos flores para decorar a casa juntas. Quando te vi pela primeira vez naquela colina em Glenville, você parecia tão perdida, tão desbotada, e agora olhe para você. Você está radiante. Graças a você, abracei-a. Se não fosse por você, eu nunca teria chegado aqui, nunca teria conhecido René, nunca teria me encontrado. Acabei de te mostrar a porta, ela piscou. Você decidiu entrar sozinho. 2 dias antes do casamento, quando Clementine e eu voltávamos do mercado onde havíamos comprado as últimas coisinhas para a festa, eu os vi. Laurence e Vitória estavam parados perto da fonte na praça central, obviamente procurando por alguém. Meu coração deu um pulo e depois se dobrou. São eles, sussurrei para Clementine, meu filho e a esposa dele. Clementine seguiu meu olhar e franziu a testa. Como te encontraram? Enviei o endereço para o Laurence quando me mudei para cá, suspirei. Caso algo acontecesse com ele ou com a Emmeline, mas ele nunca atendeu, nunca ligou. E agora eles estão aqui. Clementine apertou minha mão. O que você quer fazer? Respirei fundo, organizando meus pensamentos. Uma parte de mim queria dar meia volta e fugir, me esconder na casa da René e nunca mais sair.
Mas a outra parte, a nova Theodora confiante que eu havia me tornado ao longo dos meses, sabia que, mais cedo ou mais tarde, eu teria que encarar meu filho. Vamos até eles, eu disse com firmeza. Quanto mais cedo resolvermos isso, melhor. Atravessamos a praça e Lawrence foi o primeiro a nos notar. Seus olhos se arregalaram de surpresa e ele disse algo para Vitória. Ela se virou e seu rosto congelou em uma careta desagradável. Mãe, Lawrence deu um passo à frente. É você mesmo? Compreendi sua surpresa. Da última vez que ele me vira, meu cabelo estava preso num terno bege sem graça, curvado e inseguro. Agora, diante dele, estava uma mulher com cabelos prateados soltos, usando um vestido azul vivo, as costas retas e a cabeça erguida. Olá, Lawrence, a situação. Eu sentia minha raiva aumentando. Que situação, Vitória? Que uma mulher adulta decidiu viver a própria vida? Que ela não queria mais ser uma babá conveniente para ser usada quando necessário e ignorada quando não? Mãe, disse Lawrence em tom de advertência. Mas eu não conseguia parar agora. Você me abandonou num país estrangeiro com recursos mínimos. Nem ligou para saber se eu estava viva. E agora aparece e acha que pode me levar para casa como se fosse uma bagagem que você esqueceu no guarda-volumes. Vi o rosto de Lawrence se contorcer de dor e vergonha. Parte de mim, aquela velha Theodora acostumada a agradar, queria se desculpar, suavizar minhas palavras. Mas a nova Theodora sabia que cada palavra era verdade, e ele precisava ouvi-la. Liguei, disse-lhe baixinho, várias vezes. Você não atendeu. Mudei de número quando me mudei para a França, respondi, e te mandei um novo por mensagem. Você não atendeu. Ele baixou os olhos, e percebi que estava mentindo. Ele não tinha ligado, nem tentado entrar em contato comigo. Só deu essa desculpa quando decidiu que era hora de trazer a mamãe para casa. Olha, Clementina interveio, vendo que a situação estava piorando. Por que não discutimos isso num ambiente mais calmo? Theodora, René deve voltar da vinícola em breve. Por que não convidamos seu filho e a esposa para jantar? Apresentá-los ao seu futuro marido? Boa ideia, concordei. Lawrence, Vitória, vocês estão convidados para jantar hoje à noite. Às 20 horas. Clementine mostrará o caminho. Nós vamos descobrir por conta própria, disse Vitória friamente. Em que hotel você está hospedado? Não estou em uma pousada, respondi. Estou hospedada no Liel do Bois. É a vinícola do seu noivo. Noivo, Vitória completou por mim com sarcasmo indisfarçável. Nós vamos encontrar. Ela puxou o braço de Lawrence, e eles se afastaram de nós. Meu filho olhou para trás uma vez e, em seu olhar, li uma mistura de emoções, perplexidade, ressentimento, mas também algo semelhante ao respeito. Você se comportou maravilhosamente, disse Clementine quando elas sumiram de vista. Como uma verdadeira francesa. Ri, sentindo a tensão me abandonar. Foi o elogio mais estranho que já recebi. Mas, por dentro, eu sabia que ela estava certa. Eu me portara com uma dignidade que nunca havia demonstrado antes. Não cedi. Não me desculpei. Não coloquei os desejos de outra pessoa acima dos meus. Naquela noite, quando contei a René sobre a aparição inesperada de Lawrence e Vitória, ele ouviu atentamente e me abraçou com força. Aconteça o que acontecer esta noite, lembre-se de que estou com você, disse ele. E a sua decisão de ficar ou ir é só sua. Apoiarei qualquer escolha que você fizer. Beijei-o, grata por aquelas palavras, pelo apoio incondicional que nunca receberá antes. Vou ficar, disse com firmeza. Meu lugar é aqui, com você. A campainha tocou pontualmente às 8. Respirei fundo, endireitei os ombros e fui encontrar meu filho e sua esposa, pronto para qualquer imprevisto. Abri a porta e vi Lawrence e Vitória parados na soleira da casa de René. Meu filho parecia tenso, com os ombros estranhamente eretos, como se estivesse se preparando para uma batalha. Vitória estava por perto, segurando uma pequena bolsa de grife, o rosto frio e crítico enquanto observava a fachada antiga da casa. Boa noite, eu disse baixinho. Entre, por favor. Eles caminharam pelo corredor e notei Vitória examinando cada detalhe do interior,
As vigas antigas no teto, as paredes de pedra, os móveis antigos. Seu olhar era o de uma avaliadora calculando o valor de um imóvel. Conheça René Dubois, eu disse, apresentando meu noivo, que saiu da sala para nos receber. René, este é meu filho, Laurence, e sua esposa, Vitória. René os cumprimentou com requintada cortesia francesa, o que pareceu constranger Laurence um pouco. Meu filho murmurou algum tipo de cumprimento, e Vitória estendeu a mão como se esperasse que René a beijasse. Em vez disso, ele simplesmente apertou a mão dela e conduziu todos para a sala de estar, onde os aperitivos já haviam sido servidos. O senhor fala inglês muito bem, senhor Dubois, disse Vitória quando nos sentamos. Passei 20 anos na Califórnia, René sorriu. Trabalhei no ramo de vinhos. E, por favor, me chame de René. E quando você conheceu minha Teodora? Laurence perguntou, pegando uma taça de aperitivo. Há uns 4 meses, respondeu René. A Clementine trouxe ela da Itália. Nos demos bem na hora. 4 meses, Vitória estendeu as palavras. E já um casamento. Não é muita pressa. Senti a irritação crescendo em mim, mas René colocou a mão sobre a minha, me tranquilizando. Na nossa idade, não temos o luxo de noivados longos, disse-ele com um sorriso. Quando você sabe que encontrou a pessoa certa, por que esperar? E você tem certeza de que encontrou a pessoa certa? A voz de Vitória estava cheia de um sarcasmo mal disfarçado. Você não sabe quase nada sobre Teodora, seu passado, seu estado psicológico. Vitória, exclamou Laurence. Está tudo bem, levantei a mão. Entendo a preocupação da Vitória. É verdade, a René só me conhece há 4 meses. Mas, durante esse tempo, trabalhamos juntas todos os dias, moramos sob o mesmo teto, compartilhamos alegrias e dificuldades. Às vezes, 4 meses de tanta intimidade proporcionam mais conhecimento sobre uma pessoa do que anos de socialização formal. Vitória bufou. Trabalharam juntos? Quer dizer que vocês cuidavam da casa enquanto ele cuidava dos negócios? Na verdade, interrompeu René, Teodora se tornou uma parte indispensável do meu negócio. Ela gerencia as finanças, lidera a estratégia de marketing e é responsável pelas exportações para os Estados Unidos. Graças a ela, nossas vendas aumentaram 30% no último trimestre. Vi Laurence engasgar com o vinho, e os olhos de Vitória se arregalaram de surpresa. Mãe, administrando um negócio? Laurence parecia ter sido informado de que sua mãe de repente se tornará uma astronauta. Por que isso te surpreende tanto, Laurence? Perguntei calmamente. Antes de me casar, trabalhei como assistente de contabilidade. Sempre tive facilidade para números. Mas você nunca. Você sempre foi uma dona de casa, completei por ele. Sim, porque seu pai achava que o lugar da mulher era em casa. E depois que ele morreu, você e Vitória decidiram que o lugar de uma mãe idosa era na casa de hóspedes da sua propriedade, supervisionada e controlada. Laurence pareceu confuso, como se não me reconhecesse. Vitória se recuperou rapidamente da surpresa e partiu para a ofensiva. Nós te demos um lar, carinho, uma família, disse ela. E você nos retribuiu com isso, a fuga, o escândalo e agora esse casamento ridículo. Ridículo? Arqueei uma sobrancelha. Por que ridículo, Vitória? Por que ousei encontrar a felicidade sem a sua permissão? Porque você está agindo como uma adolescente, ela levantou a voz, fugindo de casa, se associando com pessoas duvidosas, tomando decisões imprudentes. Madame, a voz de René ficou visivelmente mais fria, peço que tome cuidado com o que diz em minha casa. Sua casa? Vitória lançou um olhar de desdém para o cômodo. Sim, bastante impressionante para uma vinícola provinciana. Gostaria de saber o que a atraiu para Teodora. Talvez o fato de ela ter uma pequena economia que poderia ser útil para o seu negócio? Chega! Levantei-me abruptamente. Não vou tolerar que você insulte o René na casa dele. Se não consegue se comportar de maneira civilizada, talvez devêssemos encurtar este jantar. Mãe, por favor, Laurence também se levantou. Vitória não quis dizer isso. Só estamos preocupados com você. Tudo isso parece tão estranho. Você sempre foi tão sensata, tão obediente. Confortável, completei por ele.
Sim, já estou assim há muito tempo. Mas as pessoas mudam, Lawrence. Às vezes, elas só precisam de uma oportunidade. Naquele momento, Clementine, que estava ajudando na cozinha, apareceu e anunciou que o jantar estava pronto. O grupo, tenso, dirigiu-se para a sala de jantar, onde uma refeição tradicional provençal foi servida: ratatouille, bouillabaisse, pão caseiro e, claro, vinho dos vinhedos de René. Durante o jantar, a conversa ficou um pouco menos tensa. René, demonstrando prodígios de diplomacia, perguntou a Lawrence sobre seus projetos arquitetônicos, e este, lisonjeado com a atenção, foi se acalmando aos poucos. Vitória ficou em silêncio, apenas ocasionalmente fazendo comentários irônicos, mas decidi não reagir a eles. Fale-me da Emmeline, perguntei quando a sobremesa foi servida. Como ela está? Sente saudades da avó? Lawrence se animou. Ela sente sua falta. Sim, ela pergunta muito por você. Ela está no acampamento de verão agora, então não pôde vir com a gente. Ela poderia vir aqui nas férias, sugeri. É ótimo para crianças aqui. Ar fresco, natureza, ajudar na colheita das uvas. Não deixaremos Emmeline ir para outro país sozinha, disse Vitória. Ela poderia vir com Lawrence, olhei para o meu filho. Você poderia trazê-la, mostrar-lhe a Europa. Seria bom para a educação dela. Lawrence pareceu interessado, mas Vitória interveio rapidamente. Temos nossos próprios planos para a educação de Emmeline, e eles não incluem socializar com uma avó que abandonou a família. Eu não abandonei ninguém, disse eu com firmeza. Foi você quem me deixou na Itália. Lembra? Depois de escolher a companhia desta mulher, Vitória acenou com a cabeça em direção a Clementine, em vez da sua família. Escolhi a oportunidade de ser eu, respondi. E acabou sendo a melhor escolha da minha vida. Depois do jantar, voltamos para a sala para tomar um café. A tensão aumentava novamente, e eu sentia que o clímax da noite se aproximava. Lawrence caminhou pela sala, observando as pinturas nas paredes, e então parou na janela com vista para os vinhedos. É lindo aqui, disse ele de repente. É muito tranquilo. Sim, fiquei ao lado dele. Este é um dos lugares mais lindos do mundo. E agora é a minha casa. Ele se virou para mim, e vi em seus olhos uma mistura de emoções, perplexidade, ressentimento, mas também algo como admiração. Você realmente mudou, mãe, disse-ele baixinho. Mal te reconheço. Eu sempre fui assim, Lawrence, respondi. Só nunca me permiti demonstrar. Primeiro por causa do meu pai, depois por causa de você e da Vitória. Por nossa causa, ele franziu a testa. Nós nunca impedimos você de ser você. Não proibido por palavras, concordei. Mas você criou um ambiente onde eu só poderia existir estando confortável, quieta, invisível. Assim que mostrei caráter, você e Vitória, o quê? Cuidando de você, Vitória interrompeu, aproximando-se de nós, colocando um teto sobre sua cabeça, fornecendo tudo o que você precisava. Controlando cada movimento meu, eu disse calmamente. Decidindo o que eu poderia cozinhar, quando eu poderia ver minha neta, como eu deveria me vestir. Vitória, você até me disse qual deveria ser a cor das paredes do meu quarto. Eu estava apenas dando conselhos de design, ela exclamou. Você poderia ter dito não, concordei. Mas todos sabemos o que teria acontecido se eu tivesse dito não. Frieza, agressão passiva, insinuações intermináveis de que eu era ingrata. Você é mestre nessas ferramentas, Vitória. Lawrence desviou o olhar de mim para a esposa, como se nos visse sob uma nova luz. Mãe, eu não acho que Vitória. Lawrence, coloquei a mão em seu ombro, você nunca viu porque não queria ver. Você se sentia confortável pensando que estava tudo bem, que sua esposa e sua mãe estavam se dando muito bem. Mas não estavam. Nunca esteve. Vitória emitiu um som que parecia uma risada. E agora você está nos culpando pela sua fuga, pelas suas decisões malucas. Não estou culpando ninguém, balancei a cabeça. Só estou explicando por que não vou voltar para aquela vida. Eu me encontrei aqui na França. Encontrei o amor, um emprego gratificante, amigos que me apreciam como eu sou. Amor, Vitória revirou os olhos.
Aos 67 anos, com um homem que você conhece há 4 meses. Não é amor, Teodora. É desespero, medo da solidão, talvez até um sinal de demência incipiente. Vitória. Lawrence pareceu chocado. O quê? Ela se virou para ele. Alguém precisa contar a verdade. Sua mãe está agindo de forma irracional. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de cuidados especializados, e, em vez disso, algum vinicultor francês está se aproveitando da vulnerabilidade dela. E acho que já chega, a voz de René soou repentinamente alta. Ele se aproximou de nós e ficou ao meu lado. Madame, tolerei suas insinuações a noite toda por respeito a Teodora, mas há um limite que não permitirei que cruze. Teodora é a mulher mais racional, equilibrada e inteligente que já conheci, e eu não a amo por pena ou por qualquer motivo egoísta. Eu a amo por sua força de espírito, por sua gentileza, por sua mente afiada, por sua capacidade de ver beleza nas coisas simples. E a protegerei de qualquer um que tente humilhá-la ou questionar sua capacidade de tomar decisões. Olhei para René com gratidão e amor. Ninguém jamais me defendeu daquele jeito. Ninguém jamais me defendeu. Lawrence, virei-me para o meu filho, sei que é difícil para você aceitar a minha mudança, mas peço que respeite a minha escolha. Vou me casar com a René. Vou ficar na França. Isso não significa que não sou mais sua mãe ou avó da Emmeline. É só que agora estou vivendo a minha vida, não a sua. Lawrence parecia perdido, dividido entre Vitória e eu, entre suas ideias habituais e esta nova realidade. Eu só quero que você seja feliz, mãe, disse-lhe finalmente. E segura. Estou feliz, sorri, pela primeira vez em anos. E estou segura. Tenho René, Clementine, novos amigos. Tenho um emprego que me dá independência. Tenho um futuro que escolhi. Vitória pegou a bolsa. Isso não faz sentido, disse ela rispidamente. Ela não quer ouvir a voz da razão. Lawrence, estamos indo embora. Meu filho hesitou, olhando para a esposa e para mim. Talvez devêssemos ficar mais um dia, sugeriu. Conhecer a nova vida da mamãe. Ver se está tudo bem. Você acredita mesmo nessa farsa? Vitória ergueu a voz. Uma mulher solteira fugindo da família, vivendo com um homem que mal conhece, trabalhando em uma vinícola sem experiência. Isso não é vida, Lawrence. Isso é novela. Pode ser uma farsa para você, continuei calmo, mas para mim, é a realidade. Uma realidade que escolhi e com a qual estou feliz. Feliz? Vitória bufou. Até o primeiro problema, até a primeira briga com seu noivo, até a primeira dificuldade financeira. E depois? Você vai voltar rastejando para nós, esperando que a gente te aceite de novo? Não, Vitória, balancei a cabeça. Nunca mais voltarei para você. Mesmo que meu relacionamento com a René não dê certo, mesmo que o negócio vá à falência, mesmo que eu esteja sozinha, prefiro esfregar o chão de um café na praça do que voltar para a vida que você me impôs. Lawrence olhou como se eu tivesse batido nele. Mãe, você não pode estar falando sério. Somos uma família. Família, sorri amargamente. Família não se abandona num país estrangeiro, Lawrence. Família não controla tudo. Família não humilha nem manipula. O que tínhamos não era família. Era um vínculo tóxico que me sufocava. Não consigo ouvir isso, Vitória se dirigiu para a porta. Lawrence, estamos indo agora. Meu filho ficou dividido entre mim e a esposa, entre o passado e o presente. Lawrence, peguei sua mão, não estou pedindo que você escolha entre Vitória e eu. Só estou pedindo que aceite que agora estou vivendo a minha própria vida, e ficaria feliz se você e Emmeline fizessem parte dessa vida nos meus termos. Ele me encarou por um longo momento, como se me visse pela primeira vez. Então, assentiu lentamente. Vou tentar entender, mãe. E trago a Emmeline se é isso que você realmente quer. Mais do que tudo, sorri. Lawrence. A voz de Vitória ecoava com raiva. Ele olhou para mim novamente, depois para René, apertou a mão da minha noiva sem jeito e rapidamente seguiu a esposa porta afora. Ouvi a porta da frente bater e o motor do carro alugado ligar. René passou o braço em volta dos meus ombros e saímos juntos para o terraço.
Ao longe, eu conseguia ver as luzes de um carro na estrada. Você está bem? Ele perguntou baixinho. Sim, respirei fundo o ar noturno, perfumado com lavanda e uvas. Eu estava bem, e era verdade. Enquanto observava as luzes do carro que levava meu filho e sua esposa para longe, não senti amargura nem arrependimento, apenas a certeza silenciosa de que havia feito a coisa certa, de que finalmente havia quebrado as correntes que me prendiam por toda a minha vida. Eles vão voltar, disse Clementine, vindo em nossa direção. Laurence, pelo menos. Ele te ama. Ele só precisa de um tempo para se acostumar com o novo você. Talvez, dei de ombros. Mas mesmo que ele não queira, não vou me arrepender. Estou finalmente vivendo a vida que quero. E nenhum preço é alto demais por essa liberdade. René beijou minha têmpora. A liberdade, ele sussurrou. A liberdade, ecoei, olhando para o céu estrelado da Provença acima de nossas cabeças, tão vasto e cheio de possibilidades quanto minha nova vida. As luzes do carro desapareceram na esquina, e senti o último fio que me prendia ao passado finalmente se romper, não com a amargura de um término, mas com uma libertação silenciosa. Eu estava pronta para seguir em frente, pronta para um casamento em 2 dias, pronta para um futuro que eu mesma havia criado, sem me importar com as expectativas e exigências dos outros. Meu coração estava calmo. Meus pensamentos estavam claros. Eu havia encontrado meu caminho. Eu havia me encontrado. E ninguém poderia tirar essa liberdade de mim.